Amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui juntos novamente para juntos, então, desfrutarmos a palavra de Deus. Nós estamos tendo comunhão baseado no livro de 1 Tessalonicenses, debaixo do tema Aguardando a Vinda do Senhor. Um viver diante de Deus, aguardando a vinda do Senhor. Nós estamos vendo as porções que nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E aqui nos é mostrado no versículo 1, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Versículo 2, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui nós sabemos que, devido às tribulações e às perseguições que os tessalonicenses estavam sofrendo, Paulo estava muito preocupado com a situação, com a condição deles. Por isso, ele enviou Timóteo, um ministro de Deus, um cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para ajudá-los na fé, em benefício da fé deles, para confirmá-los e para exortá-los, para fortalecê-los, para animá-los, para encorajá-los. Então, nós podemos ver uma realidade espiritual, que é a seguinte: quando há tribulações, há o perigo da nossa fé ser abalada. Por isso, a necessidade da palavra de Deus, a necessidade do Evangelho de Deus para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar, para nos confirmar. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque quando nós passamos por tribulações, perseguições e dificuldades, as coisas visíveis passam a ter um peso muito grande, porque nós estamos passando no meio dessas dificuldades. Então, parece que nós estamos ali por nossa própria conta, parece que nós fomos abandonados, não é assim? Então, isso aqui é a questão do sentimento interior nosso, quando essas perseguições, tribulações permanecem e perduram, duram mais tempo. Então, há o perigo da nossa fé ser abalada. E por isso nós necessitamos do quê? Precisamos da palavra de Deus. Quando as tribulações estão presentes, nós nos deixamos muito ser tomados pelo que os nossos sentidos físicos nos informam. O que nós vemos, o que nós ouvimos, não é assim? O que nós sentimos. Mas, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós somos um povo muito especial. Aqui diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui nos mostra que existem dois tipos de andar. Andar pelo que vemos e andar por fé. Geralmente, quando a tribulação, o sofrimento chegam, nós andamos muito facilmente pelo que vemos. Mas a palavra nos diz que existe um outro tipo de andar, que é andar por fé. Nós andamos por fé. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós contatamos uma esfera invisível.
Já não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que não vemos, nós andamos baseados na palavra de Deus. Quando nós somos abalados, facilmente nós perdemos a fé e ficamos sem esperança. Amado irmão, amada irmã, eu acho que você tem essa experiência, eu também tenho essa experiência. Quando as situações ficam difíceis, nós ficamos abalados, mas exatamente nesse momento, nós temos que nos voltar à palavra de Deus, nós temos que nos apegar às promessas de Deus. Nós andamos por fé. Primeiramente, nós cremos na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Porque se nós não crermos na palavra de Deus e nas promessas de Deus, nós ficamos, então, sem esperança. Olha como é importante nós recebermos ajuda da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela a realidade invisível. Porque a palavra de Deus nos revelam as coisas espirituais. E é pela palavra de Deus que nós aprendemos a andar por fé e não pelo que vemos. Isso é alguma coisa muito importante. Que aqui Paulo falou, né, em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós somos um povo que anda por fé. Nós não somos um povo que anda pelo que nós vemos. É fácil? Não é fácil. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor está nos treinando. Todas essas situações que nós passamos são testes, são provas para nós. O Senhor está nos treinando a andar por fé. Muitas vezes nós olhamos a situação e nós achamos a situação extremamente difícil. E olhamos assim e sentimos, não há saída para isso. Isso é baseado no que nós vemos. Mas se nós nos apegamos à palavra de Deus, nós então começaremos a ver o que não vemos. Passamos a andar por fé na realidade espiritual. O versículo 3 diz algo muito interessante. Diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, ninguém fraqueje com essas tribulações. Isso mostra que as tribulações trazem inquietação. As tribulações, muitas vezes, faz com que nós fiquemos fracos. Mas daí é que nós vemos a importância da palavra de Deus. O versículo 3, na primeira parte, diz, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. E continua, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Essa parte final é de grande significado. Aqui diz, vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Olha só, no versículo 4 diz, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Você vê que coisa interessante aqui? Paulo falou que ele já tinha predito isso para os tessalonicenses. É muito interessante você ver que Paulo pregou o evangelho para os tessalonicenses e falou para eles de que tribulações viriam.
e que eles estavam designados a passar por essas dificuldades. Daí você pode perguntar, o que é isso? Mas isso é o que a palavra nos diz. Porque quando nós conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que Deus deseja trabalhar em nós. E para que Ele trabalhe em nós, Ele necessita que nós passemos por certas situações para permitir que Ele trabalhe. Passemos por situações nas quais Ele possa se revelar de uma maneira viva, verdadeira, real e poderosa. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo. A experiência do povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Eu creio que os irmãos se lembram desse exemplo que sempre dou. Se dividíssemos o povo de Israel em duas turmas, uma turma passando por tudo aquilo que a palavra de Deus registra no Pentateuco, sobre tudo aquilo que eles passaram, cruzando o Mar Vermelho, no deserto, tudo aquilo. Uma primeira turma passando por aquilo. E a segunda turma entrando num ônibus de ar-condicionado, numa estrada asfaltada, até a Boa Terra, sem nenhum problema. Quando essas duas turmas chegassem na Boa Terra, qual turma estaria conhecendo um Deus vivo, verdadeiro, poderoso? Certamente a primeira turma que passou por todas aquelas dificuldades, porque todas aquelas dificuldades serviram para Deus manifestar o seu amor, seu cuidado, sua misericórdia, seu poder. Não é verdade? Então ele falou para os tessalonicenses: vocês vão passar por tribulações e por dificuldades. Vocês estão designados para isso. E vocês não devem se inquietar com essas tribulações. Por quê? Porque essas tribulações passarão. Nós sabemos qual é o nosso destino. Nós sabemos para onde nós estamos indo e quem é que está nos guiando. E ele diz aqui, quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Vocês sabem disso, nós falamos disso para vocês. Paulo tinha falado, só que não sabia se os tessalonicenses estavam ainda firmes ou não. Ele não sabia como os tessalonicenses haviam recebido aquela palavra que ele havia deixado. Agora, vamos ver algumas porções da palavra de Deus que nos mostra nesse aspecto que nós estamos designados para essas dificuldades, que nós vamos ser afligidos. E que vai acontecer com cada um de nós. Atos 14, 22 é um versículo muito conhecido nesse aspecto. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui diz que Paulo, ele falou para os discípulos. Se você olhar Atos 14, 22, essa porção, você verá que ele passou por muitas cidades e falou isso, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, isso quer dizer o quê? Ele falou sempre aos discípulos, vocês passarão por muitas tribulações, mas vocês devem permanecer firmes na fé.
porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós estamos sendo chamados para o seu reino e glória. Esse é o tema da Conferência Internacional. Nós somos chamados para seu reino e glória. Agora, para nós entrarmos no reino, importa que passemos por muitas tribulações. Por quê? Porque todas essas tribulações são parte do processo para Deus nos preparar, para nos fazer crescer, amadurecer, fazer-nos viver pela fé, amor e esperança. Agora, Pedro nos fala em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 10, o seguinte. Preste atenção, esse é um versículo muito, muito rico. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse versículo nos diz que Deus em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Não é? Esse ponto coincide aquele tema de Tessalonicenses, que Deus nos chamou para o seu reino e glória. Aqui ele diz que Deus, de toda a graça, em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Mas aqui o versículo continua. Depois de terdes sofrido por um pouco. Está vendo? Então ele diz, que ele nos chamou para a sua eterna glória, mas que nós teríamos que sofrer por um período de tempo. Sofrer um pouco. É isso que a palavra nos diz. Mas, por que sofrer um pouco? Porque ele tem que fazer uma obra em nós. Qual é a obra? Ele diz assim, ele mesmo, o próprio Deus, nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha, tantos aspectos Deus quer operar em nossas vidas. Ele quer nos aperfeiçoar. Então ele permite que nós passemos por tribulações. Ele permite que soframos por um período de tempo, soframos um pouco, para que ele possa nos aperfeiçoar. Só aperfeiçoar? Não. Aqui ainda diz firmar. Certo? Firmar, nos deixar firmes. Só isso? Não. Ainda fortificar. Por quê? Porque quando essas tribulações, esses sofrimentos vêm, nossa situação, nossa real situação é revelada. Aí, Deus tem chance de operar em nós, porque se não fosse por isso, nós não deixaríamos Deus operar em nós. Daí Deus tem chance de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está vendo? Olha só, essa é uma palavra muito importante. Por que que o Senhor deixou essas palavras para nós? Porque nós teremos que passar por tudo isso. Uma coisa é passar por tudo isso sem conhecer a palavra de Deus, e outra coisa é passar por tudo isso conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas de Deus.
Então, esse capítulo 5, versículo 10 de 1 Pedro diz que ele nos chamou à sua eterna glória. Então, nós temos um destino final, que é a sua eterna glória, o próprio Deus. Que hoje, nessa terra, nessa nossa jornada, nós vamos sofrer um pouco. Mas que por meio desse sofrimento, por meio dessas situações, ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Daí, no versículo 11, ele nos diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em outras palavras, ele é o Senhor. Se foi ele que planejou e determinou isso, amém, a ele seja o domínio. Ele é aquele que reina. Ele sabe o que está fazendo. Nada está fora do controle dele. Porque o domínio é dele, pelos séculos dos séculos. Agora, voltando ainda ao versículo 10, ele nos apresenta a Deus como o Deus de toda graça. Isso quer dizer o quê? Que ele suprirá a graça que nós necessitamos para passarmos por esses sofrimentos e tribulações. Ele é o Deus de toda graça. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, ele não disse simplesmente o Deus da graça. Ele falou a nós, o Deus de toda a graça, em Cristo Jesus, é que está chamando você para a sua eterna glória. Isso quer dizer, não vai faltar graça. Nós cremos ou não nessa promessa. Muitas vezes, quando eu passo por situações extremamente difíceis, eu pergunto, Senhor, e agora? Agora, conhecendo um versículo desses, nós podemos dizer, Senhor, você prometeu a graça para nós, para esse momento difícil. Tu és o Deus de toda a graça, e é essa graça que eu quero experimentar hoje. É o Deus de toda a graça. Você sabe que 1 Pedro fala dos sofrimentos, do julgamento de Deus hoje para o seu povo. Como Deus hoje, nessa era, permite que muitas coisas aconteçam conosco, porque ele deseja nos julgar, ele deseja nos purificar, ele deseja nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, ele é o Deus de toda a graça. E aí, dentro da primeira epístola de Pedro, nós podemos ver expressões muito especiais a respeito da graça, como essa porção que nós vimos em 1 Pedro 5,10. Fala de Deus de toda a graça. E no versículo 12, de capítulo 5 de 1 Pedro, diz, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estais firmes. Ele fala que essa graça, que o Deus de toda graça nos supre, é a genuína graça de Deus. Algumas versões dizem, é a verdadeira graça. E aqui diz, nela estais firmes. Isso quer dizer, é certo que virão tribulações, mas outra coisa é certa, que não faltará graça, que esse Deus de toda graça nos suprirá a verdadeira, a genuína graça de Deus.
Não é maravilhoso saber disso? Você entende agora por que é muito importante nós termos a palavra de Deus? Porque quando a tribulação chega, você tem a certeza de que há graça suficiente para enfrentar a situação. Nunca faltará graça, porque nosso Deus é o Deus de toda graça, e essa graça é genuína, a verdadeira graça de Deus, e nessa graça devemos estar firmes. Essa graça irá nos sustentar. Eu me lembro que quando nós penetramos na primeira epístola de Pedro, falando das várias tribulações e situações que nós iríamos passar, foi dito o seguinte: hoje nós vemos as tribulações, mas uma vez passada a tribulação, quando você olha para trás, você vê graça, a graça que nos sustentou. Hoje é tribulação. Amanhã, essa experiência será a expressão, a manifestação da graça de Deus. Mas vamos continuar, certo? É muito importante nós vermos que, então, toda essa situação, esse Deus de toda graça nos supre, e Pedro sabe que nós não somos capazes de vencer as tribulações pelas nossas próprias forças. Pedro, quando o Senhor falou sobre as dificuldades, quando ele falou para Pedro que ele iria negá-lo, Pedro falou que os outros tudo bem, eu jamais, eu não vou fazer isso não. Ele estava confiando em sua própria força. E aí, quando a tribulação chegou, ele falhou. Então, essa foi uma grande lição. E ele está passando essa lição para nós. Ele está falando para nós: você é incapaz de vencer e passar pela tribulação. Você só será capaz se você tomar posse da graça de Deus. E esse nosso Deus é o Deus de toda a graça. E Deus usa essa graça para operar em nós. Mas vamos ver ainda outras expressões da graça. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Uau, isso é uma coisa tremenda. Não é graça sendo somada, é graça sendo multiplicada. Está vendo, amado irmão, amada irmã? Para enfrentarmos tudo isso que nós estamos passando hoje, há essa graça que está sendo multiplicada. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui nos fala da graça como a multiforme graça de Deus. Essa graça se manifesta de muitas formas, de formas variadas. Para cada situação, ela se manifesta de uma maneira diferente. Olha só, nós temos uma genuína graça, dado pelo Deus de toda graça, uma graça multiplicada e uma graça multiforme. Você acha que, olha só, toda graça, a verdadeira, genuína graça, a graça multiplicada e a multiforme graça não é suficiente para nos capacitar para vencer tudo isso que nós estamos passando hoje? Não vamos cair no engano de Satanás. Tantas
tantas situações na sua casa, tantas situações talvez no seu trabalho, e você age como se a graça não existisse, quando na verdade está ali disponível. Vamos parar de confiar em nós mesmos, vamos parar de usar as nossas próprias forças, vamos tomar posse dessa graça que está à nossa disposição. E quando nós experimentamos e tomamos essa graça, Deus então vem nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós sabemos também que em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 a 18, nos é dito o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, olha só, aqui diz leve e momentânea tribulação. Ali na primeira epístola de Pedro, fala de sofrer por um pouco. Tá vendo? É a mesma coisa, falado de uma maneira um pouco diferente. Sofrer um pouco. Por que aqui diz que é um pouco? Porque é sempre comparado com o que nós vamos ganhar. Então, aqui nessa outra porção, que é de 2 Coríntios, certo? Nos mostra o quê? Nos mostra a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por quê? Produz eterno peso de glória. Isso significa que isso traz glória para nós. Glória é expressão de Deus, expressão da pessoa de Deus. E aqui fala de eterno, porque é algo que vai durar para sempre. Fala algo que é de peso, porque é real, é concreto, porque é o resultado de toda a graça, resultado da verdadeira graça, da graça genuína, é o resultado da graça multiplicada, é o resultado da graça multiforme. E aqui diz, para nós não atentarmos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Os irmãos se lembram, no início da nossa comunhão, fala que existe dois tipos de andar. Um que é o andar por fé e outro andar por vista, pelo que vemos. E aqui diz que nós devemos dar atenção nas coisas que se não veem, isto é, andar por fé. Não devemos prestar atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, estão dentro do tempo. São coisas que vão passar, mas as que se não veem são eternas, são do reino espiritual, são acessadas pela fé. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje você está vivendo, olhando para as coisas que se veem ou atentando nas coisas que se não veem? Você está olhando para o problema ou está olhando para a graça que está disponível? Isso faz toda a diferença em nosso viver e nas nossas reações. Eu posso olhar para o problema, eu posso ficar olhando para o problema e eu vou ficar cada dia mais desesperado e sem esperança. Ou eu posso olhar para o Senhor, para a graça disponível, e eu vou me encher de esperança, fé, amor e esperança. Está vendo a diferença? A diferença é muito grande. E ali, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5 diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando,
mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então ele mandou Timóteo para ajudá-los e saber como é que eles estavam, como eles tinham reagido a essas tribulações, a essas dificuldades. Qual era a situação da fé deles? A fé deles estava firme? Estava abalada? Eles tinham abandonado a fé? Ele tinha medo de que o tentador, que é o Satanás, provasse e eles falhassem e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: eu sei que Satanás, que é o tentador, vai aproveitar os sofrimentos, esse período de sofrimento, para fazer as pessoas desistirem de Deus. Nós precisamos saber que Satanás se aproveita desse momento de sofrimento para abalar a nossa fé, a fim de que nós desistamos de Deus. Esse era o temor de Paulo. Mas se nós temos a promessa da graça suficiente, nós temos forças para enfrentar o inimigo. Não é verdade? E eu quero, então, tomar um exemplo que é no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículos 9 a 11. Vocês conhecem a história, eu não vou entrar nos detalhes, por isso que eu vou ler somente algumas porções. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha só o que Satanás falou para Deus. Jó está te louvando, né? É porque você está abençoando. Tira as coisas dele. Tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra você. Na sua face, na sua cara. E nós sabemos que Deus permitiu que as coisas acontecessem e Jó perdeu tudo. Não é? Você sabe, a Bíblia registra. Mas olha só, Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois que recebeu todas aquelas notícias que tinha perdido tudo, né? Rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, Satanás perdeu a aposta. Jó conhecia Deus. Jó falou: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então você pode ver, o livro de Jó mostra a artimanha de Satanás. Como ele se aproveita dos sofrimentos para nos atacar, para abalar a nossa fé, para que nós digamos: Deus não cuida de mim mesmo. Deus me abandonou. Tá vendo? É isso que Satanás quer. Não vamos cair na armadilha dele. E em Jó capítulo 2, versículos 9 a 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Tá vendo? A mulher dele caiu na armadilha.
Ele diz, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Você acredita, a mulher de Jó deu esse conselho para Jó amaldiçoar o nome do Senhor? Mas olha o que Jó falou, no versículo 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ele não pecou contra Deus. Hoje, Satanás, aproveitando dessa situação da pandemia, toda essa situação, está criando também muitas situações difíceis. E muitos irmãos e irmãs estão passando por sofrimentos e tribulações. Que neste momento nossa fé possa permanecer firmes, sabendo da promessa de Deus, que Ele é o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo. Nós vamos sofrer por um breve período de tempo, mas Ele mesmo irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amado irmão, amada irmã, toda a graça está à sua disposição. A genuína, a verdadeira graça de Deus está à sua disposição. A graça multiplicada está à sua disposição. E a multiforme graça de Deus está à sua disposição, está à minha disposição. Vamos tomar posse, desfrutar, sermos fortalecidos e vamos avançar firmes para o reino, para a sua eterna glória, que é a porção que Deus destinou a nós. Que o Senhor nos abençoe.